Boa noite, boa noite a todos. Nós vamos aguardar, né? Tá um pouquinho cedo. Acho que falta um minutinho aqui no meu celular. Vamos aguardar um pouquinho, né? As pessoas entrarem pra gente começar a nossa live. Daniel entrou. Nós vamos iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Estou aguardando o Daniel entrar. Ei, Boa noite, Daniel. Cecília. Boa noite. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Isto. Vamos Larissa entrou, tá começarmos. entrando. Bom, Muito nós bacana. vamos iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, divulga aí para mais pessoas, seus amigos, seus contatos, seus amigos aí no Isso. Instagram, para participarem conosco hoje dessa live, trazendo um tema tão importante, tão relevante, né, Cecília? É verdade. E que essa live seja um despertamento, né? Nós venhamos ter mais atenção a essa grande necessidade, que é tratar, né, o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Temos Sim. aí já várias pessoas entrando, nossas irmãs, Estão irmãos, entrando. tia Bacana. Sandy, que também faz um trabalho muito lindo Que com crianças ótimo. e adolescentes, Ministério Infantil, é algo muito importante, né? As pessoas hoje têm se despertado muito para o Ministério Infantil nas nossas igrejas. Nós vamos falar disso também, né, Cecília? Isso. Aham. O Ministério Infantil. E vamos falar um pouquinho da importância, né, do Ministério Infantil dentro do tema, né? Dentro desse tema do Maio Laranja. Verdade. Estão entrando. Eu vou me apresentar, né, Daniel? Então, Isso. para quem não me conhece, eu acho que o Daniel, né, o Daniel já é bem conhecido, o Daniel é mais, né, assim, bem conhecido aí, né, Daniel? Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Cecília, sou psicóloga, né? Trabalho com criança e adolescente desde 2011 e atualmente eu estou como coordenadora, né, e vice-presidente da ASEC. Também eu sou coordenadora do Departamento Infantil da Igreja Assembleia de Deus, né? Onde eu e o Daniel nós pertencemos à mesma igreja, né? Então, eu sou coordenadora do Departamento Infantil da Igreja Assembleia, juntamente ali com a Andréia, né, Larissa, Fernanda, deve estar tudo ouvindo a gente aí, Isso. né? E E acho bacana, Daniel, falar um pouquinho da ASEF, que muitas pessoas não conhecem, né? exatamente. Então, a ASEF, né, ela é uma entidade, é uma ONG, né? E a gente trabalha ali com crianças, adolescentes e o público de 30 anos acima, né? De 30 anos acima. Nós temos um grupo bom ali de idosos, de pessoas de 30 anos acima ali, na SEF. Essas crianças e adolescentes, né, eles ficam ali, antes da pandemia, né, eles ficavam ali contra o turno da escola. E os nossos idosos, né, eles têm várias atividades, né, como a ginástica, o grupo terapêutico. Então, eles têm todo o Isso. acompanhamento ali na ASEF. Então, a ASEF hoje, ela conta com mais de 200 pessoas atendidas ali diariamente. E o Daniel é o nosso presidente. E, Daniel, você quer falar um pouquinho? Quer Hoje, falar a um Cecília pouquinho? falando aí, nós temos, né, o privilégio, a honra, né, Cecília, de estar Sim, servindo, né, como presidente da instituição ACEF. E sabemos que o que nós fazemos é tão pouco, verdade. mas nós buscamos e eu vejo, né, essa necessidade
primeira, né, como um ser humano, como um cristão, né, como um cidadão, de nós estarmos atuantes, né, na defesa dos direitos da pessoa humana, né, seja da criança, do sim, adulto, do idoso. E para mim é uma alegria estar como presidente da instituição ACEF, uma instituição hoje que é referência, né, em Ipatinga e na nossa região, na proteção, na defesa dos direitos da criança, do adolescente e da terceira idade, né? Então a ACEF ela tem feito um trabalho muito importante com esse público e com a sua família, com seus uhum, familiares, né? Através do serviço de convivência, através dos projetos que a ACEF vem executando, né? Neste sim, momento, o projeto Protegidos, né? isso, Nós tivemos a alegria de batizar o projeto, né? Projeto Protegidos, e esse é o nosso objetivo, né? Esse é o sim, objetivo da instituição ACEF, ter essa relevância na sociedade, na proteção dos direitos da criança e do adolescente, né? E o projeto Protegidos ele vem com esse objetivo, ele vem trazendo exatamente. essa necessidade, essa bandeira, né? No meio social, Uhum, na comunidade, onde a CEF está inserida, né, no bairro Canaã, especificadamente no Cananzinho, na Rua Daniel, número 20. E nós vamos também abordar, não podemos deixar de falar, também do nosso papel, né, como cristãos, como servos de sim, Deus, né, dentro dessa importância e dessa necessidade de promover os direitos da criança e do adolescente. Nós, como servos de Deus, temos também essa importância, né, de sermos sal, de sermos luz na terra, né? Então, nós não verdade. podemos nos calar, nós não podemos abrir mão de ter, né, uma atividade presente no meio social. Cecília, Sim, comece falando, né, sobre o que a CEF tem feito aqui, né, tem feito no mês de maio, acerca da temática. A Cecília, como coordenadora da CEF, toda a equipe, né, da CEF estão trabalhando, estão empenhados agora no mês de maio, não só no mês de maio, mas durante todo o ano. isso mesmo. É a bandeira permanente, essa bandeira nós não abaixamos ela, né, Cecília? Ela sempre está Uhum, hasteada, né? Essa bandeira sempre está hasteada na CEF, defendendo, né, as nossas crianças, nossos adolescentes, de uma forma geral. verdade. Então, durante todo o mês de maio, né, nós trabalhamos aí, né, a questão do Maio Laranja, né, a campanha do Maio Laranja. E nós, assim, eu e Daniel, a gente pensou, né, tivemos essa ideia de fazer essa live para contemplar as igrejas, né, o público das igrejas, né, porque a gente percebe que existe, não só nas igrejas, mas também, né, fora das igrejas, esse tabu de falar sobre esse assunto, né, sobre É, a questão do abuso sexual da criança e adolescente. E durante todo o mês de maio, nós levantamos essa bandeira, né? O Daniel falou do Projeto Protegidos trabalha durante todo o ano esse tema. Mas como o mês de maio, né, é o mês da campanha, né, nós enfatizamos mais o mês de maio, fizemos várias atividades online, todos os funcionários da ACEF, né, realizou várias atividades, cartazes, né, várias lives, discutimos o tema, e aí nós chegamos, né, a essa iniciativa de fazer essa live hoje para contemplar mais o público das igrejas, as igrejas evangélicas. E eu acho que, como o Daniel falou, isso é uma responsabilidade nossa, né, tanto como cidadão, também como cristão. E nós estamos, né, em tempos de pandemia, né, então, acho que a melhor estratégia da gente contemplar, né, o público da igreja, também como outros públicos, é através da live. Então, né, isto, louvo, assim, a Deus por essa iniciativa, né, e, exatamente. Cecília, e dentro dessa questão de dever, né, o artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
o artigo 4º vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, de forma geral, né? E proteção da criança e do adolescente. Então, isso Sim. é uma responsabilidade, é dever da família, da comunidade, da sociedade e, em geral, né, e do poder público. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós não estamos isentos dessa responsabilidade. A Verdade. pessoa não precisa participar de uma entidade social. A pessoa não tem que levantar a bandeira do combate ao abuso sexual e à exploração, né, sexual de crianças e adolescentes por motivos políticos. Não, não. Isso é uma bandeira que nós temos que levantar em favor da vida, em Uhum. favor do ser humano. O artigo 5º do ECA vai dizer: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei quaisquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, nenhuma criança ou adolescente, né, será ou poderá, né, ser submetido, né, ao objeto de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade, opressão. Então, Verdade. nós estamos aqui com esse objetivo de trazer essa Uhum. conscientização. O interessante, Daniel, talvez algumas pessoas não sabem, né, o que significa essa campanha. Essa campanha, ela Isso. surgiu, né, é, dia 18 de maio, em relação a uma criança, né, ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no estado do Espírito Santo, em maio de 1973. Então, assim, né, essa criança depois foi encontrada 6 dias depois, carbonizada, seus agressores não foram punidos, e aí a data ficou instituída como Dia Nacional, dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Então, é importante a gente falar isso, como que originou essa campanha do Maio Laranja, né? Isso. Essa cor laranja, justamente para fazer um alerta, né, para as É. pessoas, né, fazer um alerta para as pessoas de que precisamos estar atentos, né? Que esses abusos, né, de crianças e adolescentes, exploração sexual, pode estar acontecendo bem próximo, né, do que a gente imagina. Então, essa campanha, né, teve originou devido a esse abuso, né, esse sequestro, né, essa violência que teve essa criança, e daí, a partir daí, então, todo dia 18 de maio é feito, mês de maio todo, né, é feita essa campanha do Maio Laranja. Então, acho interessante, assim, né, a gente falar, e durante todo o mês a gente mobiliza, a gente tenta sensibilizar, a gente tenta informar, né, e convocar todos, né, para participar dessa luta, que não é só do mês de maio, mas assim, todo ano, né? A gente tem esse olhar voltado para essa temática, principalmente na NACEF, né? Exatamente. Cecília, só quer E aí, iniciar? Daniel, Sim? Sim? né, nós temos assim algumas pesquisas, né, no final eu posso até passar, né, os sites de onde tiramos a pesquisa, que fala assim que no Brasil, né, a cada hora é registrado 3 casos de abuso sexual contra criança e adolescente. Então, né, é bem alto o índice. A cada hora é registrado 3 casos. Né? Então, muitas das vezes a criança e adolescente pode estar sofrendo abuso e a exploração dentro da própria casa. Né? De É. acordo com as pesquisas, né, Daniel? A maioria dos casos é dentro de casa. É intrafamiliar, né, Cecília? Isso. Né, então, com isso, nós Então, já né,
Pode já falar. pontuamos, né, os locais possíveis do abuso, as possibilidades, Sim. né, de locais onde o abuso possa acontecer, né, e onde tem maior índices, né, como a senhora está pontuando aí, é no ambiente Uhum. intrafamiliar. Um Sim. ambiente que deveria ser um ambiente de afeto, de segurança, né, de amor, de acolhimento, se torna um ambiente de violação de direitos, né, um ambiente de violação, né, da sexualidade dessa criança, da moral dessa criança. E é importante entender também que Exatamente. o abuso, né, Cecília, ele não é necessariamente o estupro. O estupro é a forma mais grave de abuso, Sim, verdade. né? Então tem gente que pensa, ah, mas só tocou, só encostou. Ah, não, já é abuso sexual, já Sim. é o Hum. abuso. A intenção, né, é, é a intenção, o próprio, né, objetivo de ter o ato, né, o toque, as palavras Exatamente. libidinosas, né, as Hum. palavras de cunho sexual, né, já são consideradas abuso sexual contra, né, vulnerável. Então, deve-se uma atenção muito precisa nesse sentido. Exatamente. E é bem ampla a discussão do abuso, né, Daniel? Às vezes as pessoas acham que o abuso é só o estupro, né? Mas existe aquele abuso onde o próprio abusador, ele começa com afetividade com a criança ou É, adolescente, né? Muitas das vezes esse abusador, ele vai chegar até a criança ou adolescente com promessas, né? Com promessas, promessas de dar algo, né? Promessas de comprar algo para essa criança, promessa assim de falar, né? Às vezes falar você é uma menina linda, você é madura. Então isso é um abuso, ou seja, ele conquista primeiro, não é um estupro, né? A criança ou adolescente acaba cedendo, né? Pensando assim, olha, vou ganhar isso, né? Vou ganhar aquilo, e acaba cedendo a esse abusador, que também não deixa de ser um abuso. é, Primeiro ele trabalha toda a questão do psicológico dela, toda a questão da afetividade, né? Com promessas, né? E aí depois, né? Simplesmente para ele conseguir aí, né? A questão do sexo com essa criança ou adolescente. Então, como que é ampla essa discussão, né? Não é apenas a violência. É, às vezes, né, alguém sabe assim, nossa, mas uma criança, uma adolescente de 13 anos está namorando aí com um rapaz de 30, 35 anos, né? Então, pode considerar dentro da lei, né, Daniel? isso. Essa questão aí, né, desse abuso. E é interessante se pontuar, né? Hoje nós vivemos em uma sociedade sexualizada, né? Uma sociedade sexualizada. E muitas das vezes essa erotização no meio social e até mesmo a configuração de uma sociedade machista, onde se põe muitas das vezes o homem em uma posição de poder, né? E muitas das vezes o perfil destes abusadores traz estes aspectos, né? Ele pensa que ele tem o direito de submeter, né, essa vítima, essa criança ou esse adolescente a um abuso sexual, né, e até mesmo a um estupro, a uma Sim. violação de sua sexualidade, por ele pensar estar em uma posição de poder e de autoridade sobre essa criança, sobre esse adolescente. Verdade. Mas temos que entender, né, que isso não tem nenhuma base, né, para que haja essa motivação. E a criança ou adolescente, ele é sujeito de direitos, sujeito de direitos. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 1990, veio trazendo, né, mais a fundo esse entendimento da criança e do adolescente como sujeito de
direitos, né? E a Lei 12.015 de 2009 passa a integrar o Código Penal, né? Trazendo aí essa proteção contra os crimes, né? Contra a dignidade sexual. Então não existe, né, argumentação nem justificativa que qualquer pessoa possa usar para a prática deste crime, né, tão hediondo, tão perverso contra uma criança ou um adolescente. E Cecília, sim? é interessante também, Daniel, falar aqui da questão, né, do poder, né, desse abusador sobre a criança. De acordo com as pesquisas, 70% dos casos de abuso e exploração sexual em adolescentes são praticadas por pais, padrastos. Então, assim, né, aquele sujeito que é para proteger a criança, né, para proteger o adolescente, então esse papel, né, não está sendo cumprido, né? Então, o ambiente que era para ser acolhedor, protetor, de repente torna um ambiente aversivo, né? Um ambiente de perigo para aquela criança. E é bom enfatizar que a criança, ela se foi abusada em casa, ela vai procurar alguém que ela tenha confiança, né? E aí vem o papel das escolas, né? Isso. Dos professores do departamento infantil da igreja, né? Da Das igreja. tias da igreja, né? Da tia vizinha, talvez, que a criança confia. Porque talvez o próprio abusador está dentro de casa, né? A gente já teve casos assim. Então, cuidado que a gente chama aí, né? Né, esse olhar diferenciado, porque o abusador, a gente sempre fala isso lá na CEF, ele não tem Ele não cara, tem cara. né? Ele não tem Exatamente. cara. Então, o abusador pode estar bem mais perto do que a gente imagina. E interessante também falar sobre os dados que saiu no dia 18 de maio, né, sobre o registro das denúncias, como que ela caiu nos primeiros 4 meses desse ano de 2020. Se for comparar as denúncias agora, né, de 2020 com as de 2019, foram 41 casos denunciados em 2019 e em 2020 apenas 10. Então, esse caso é preocupante porque, né, a gente poderia até comemorar, mas a gente olha a questão da pandemia, né, as crianças estão aí isoladas, né, não estão indo na escola, né, não tem serviço de convivência, né, não está tendo os atendimentos presencial no CRAS, no CREAS, né, então, assim, né, a gente olha aí a questão dessa criança estar isolada e muitas das vezes não tem como denunciar. Então, essa é uma preocupação da Secretaria de Assistência de Patinga, né, com esses dados, né, é preocupante, porque as denúncias reduziram. Então, é mais um motivo da gente, né, falar, pedir para denunciar. No final, né, a gente vai estar deixando aí os contatos para denúncia, né. Então, é importante saber, né, sobre isso aí. Cecília, você abordou duas questões muito importantes aí, que é o perfil, né, muitas das vezes, do abusador, e o maior resumo é que o abusador não tem cara, né? Então ele Verdade. pode estar presente, pode ser pessoa de vínculos próximos a essa vítima, à família, né, dessa vítima, ou até mesmo ser da família, né, no ambiente intrafamiliar. Então isso Uhum, pode acontecer por parte de um pai, de um padrasto, de um irmão, de um tio, de um é avô. verdade. Pode Uhum, acontecer dentro de casa, em locais. Tem aumentado muito as denúncias de abuso em locais onde as crianças e os adolescentes fazem atividades esportivas, como futebol, como natação. Tem aumentado muitos casos de abusos nestes uhum, locais. Então, cabe-se uma atenção muito importante. E a família, muitas das vezes, ela vai ter uma desatenção na identificação dos casos de abuso sexual, né?
E a criança, muitas das vezes, vai ter, principalmente se o abuso estiver acontecendo dentro do ambiente familiar, né? Então, entra nesse momento o papel, né, das entidades sociais, como é o caso Sim, da ASEF, no papel da igreja, né, do Ministério exatamente. Infantil lá na igreja, que está ali bem próximo com as crianças, de estarem atentos, né, às mudanças comportamentais que as crianças Verdade. irão apresentar, né, mediante a esse quadro de abuso sexual. Porque a criança muitas das vezes não vai exercer a fala, não vai se expressar Exatamente. verbalmente, mas ela vai, e isso é inerente do ser humano, do corpo Uhum, humano, e até mesmo mediante o sofrimento que essa criança vai vivenciar diante do abuso, ela vai uhum, começar a expressar no seu comportamento, né, aspectos desse abuso, desse sofrimento. E ela pode expressar isso, muitas das vezes, na sua alimentação, pode expressar isso na sua forma de interagir com outras crianças. Ela passa muitas uhum. das vezes a estar coibida, né? Ela passa a ser uma criança muitas das vezes mais retraída no seu convívio social com os amiguinhos. Como falei da questão da alimentação, ela pode muitas das vezes ter compulsão alimentar, ou se afastar, ou não se alimentar, né? Então Verdade. vão ser as diversas formas de comportamento e até muitas das vezes um comportamento mais erotizado, né? Verdade. Comportamentos de cunho sexual. Essa criança pode apresentar, né? Tendo Uhum, no seu contato com os amiguinhos a questão sexual mais presente, o tocar, né, nas partes dos órgãos, né, sexuais, do amiguinho, da amiguinha, né, do órgão sexual. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser, né, tido muita cautela, muita atenção dentro, né, dos espaços onde essa criança está inserida, com os cuidadores, com os professores, e o ECA vai estabelecer isso, né? O professor ele tem que denunciar. Quem identifica verdade. isso tem que denunciar. A Ana Ribas está falando aí na forma de desenho, sim. A criança vai manifestar muitas das vezes na forma de desenhos, né? Então, o lúdico, porque a criança ela se expressa no lúdico, né? Cecília é psicóloga, Verdade. né? Eu Sim. sou estudante e nós sabemos muito bem disso que a criança se expressa através do lúdico. Então, isso é muito importante. Falando dessa Sim. questão, Cecília, da identificação, dessa observação para a identificação de um possível abuso, a Sandy, né, a Sandra, perguntou aqui nos comentários, preste atenção, olha, Cecília, como vocês tratam esta questão lá na ASEF? Por exemplo, uma criança que foi abusada, qual a posição que vocês tomam? Ou mediante Então, uma identificação? sim. É, lá na CEF, quando a gente identifica, né, geralmente a gente tem esse olhar voltado para questões de abuso, né, sexual, de exploração sexual. Essa criança ou adolescente, geralmente, ela faz tem um psicólogo lá na associação que está, não eu, né, que eu estou como coordenadora, mas tem um psicólogo do projeto Protegidos. Esse adolescente é passado por ele, e se ele, né, identificar que existe ali algum tipo de abuso essa criança ou adolescente, então essa criança, esse adolescente, ele é encaminhado, né, a gente manda um encaminhamento, um relatório para o CRAS, né, e aí o CRAS vai tomar, né, as decisões, encaminhar para o CREAS, Conselho Tutelar, porque o serviço nosso na ASEF, né, ele é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dentro da proteção básica da assistência social. Nosso serviço é um serviço complementar ao CRAS. Então, a gente encaminha, né, manda um relatório para o CRAS, onde também a gente manda para o CREAS, e o CRAS vai fazer essa mediação aí com o Conselho Tutelar, juntamente com o CREAS, né? E aí, eu acho interessante, Daniel, falar um pouquinho da inocência da criança, né? A criança, muitas das vezes, é isso que a gente chama a atenção hoje aqui, né? Das pessoas da igreja,
das pessoas da comunidade, porque muitas das vezes essa criança, ela não tem noção do que é um abuso sexual. Por isso que a gente chama atenção para o pai, para a mãe, para a família, né? Para estar conversando com essa criança. Então, lá na CEF, eu acredito assim, as crianças e adolescentes, se você perguntar, eles sabem, porque a gente tem essa preocupação, né, de passar para eles o que é um abuso sexual. Então, a gente chama atenção para os pais, né, porque a criança, muitas das vezes, ela sabe que aquilo ali incomoda, aquele toque está incomodando, mas ela ainda não sabe que aquilo é um abuso, que ela ainda não sabe que precisa falar com o papai, ou então ela fica tão constrangida que ela não tem coragem de falar com o papai ou com a mamãe, ou com a pessoa que ela confia. Então, a gente chama atenção, né, para a gente ter aí mecanismos, né, como ela falou, que de questões, desenhos, né, para essa criança estar podendo, porque não é fácil. Eu já atendi criança, eu lembro uma vez que eu atendi uma criança com 7 para 8 anos de idade, né, foram várias sessões para ela chegar, porque tem que estabelecer o vínculo, se não tiver uma confiança, ela não vai falar, ela não vai desenhar, e foi através de desenho que eu consegui saber que ela tinha sido abusada. Então, assim, é muito, né, bem assim, sutil mesmo, não é aquela coisa direta, perguntando, a criança precisa confiar, né, na pessoa que está conversando com ela, atendendo, para ela poder contar. Então, eu chamo a atenção hoje dos pais, das famílias, é que elas precisam, né, lógico que cada pai, cada mãe vai saber ali quando é que ela pode falar, porque talvez é uma criança muito nova, talvez ainda não, né, para não pular etapas, mas desde cedo, né, é bom a gente estar já falando com a criança onde pode ou não, né, uma outra pessoa tocar no corpinho dela. Tanto que a gente canta lá, né, Daniel, a música Tesourinho, o seu corpo é um tesourinho. Isso aí as crianças da CEF sabem, né, e eu tenho certeza que se perguntar, elas sabem falar sobre isso. Exatamente. Exatamente. Cecília, a senhora pontuou aí com relação à pergunta da Sandy. Quando há uma provável identificação, né, de um abuso, né, lá no serviço de convivência da ACEF, essa criança é encaminhada, né, para o acompanhamento psicológico, para a averiguação, né, dessa possibilidade de abuso, e de igual forma também, né, vale nós salientarmos, enfatizarmos aqui, é feito o encaminhamento, né, para a rede, para, né, para o CRAS, para o CREAS, que são responsáveis, para o Conselho Tutelar. Né? Isso, e estes são os canais, né, Cecília, os mecanismos aí para estar sendo feito as denúncias, né? O CRAS, o CREAS, a cidade, o Conselho Tutelar, né, que são os guardiões aí, né, das crianças, dos adolescentes, e também o Disque 100. Né? No Disque 100, você tem a possibilidade de fazer uma denúncia anônima de qualquer situação de violência. E nesse caso, a violência sexual contra um vulnerável, contra uma criança e adolescente. Então é um número bem fácil de ser guardado, de ser lembrado, né? Número 100, Disque 100, e é um mecanismo muito fácil, muito prático, né, de ser acionado. E é importante as denúncias serem feitas. É importante as denúncias serem feitas quando se há essa identificação. Porque hoje os números são alarmantes. Mas, infelizmente, nós sabemos que mesmo em meio a estes números alarmantes, há muita omissão. Né? Há muita omissão dentro das questões dessa violência. Sim. Cecília, a senhora fala mais um pouco aí sobre a questão da identificação, né, que isso é muito importante, né? A identificação, a observação, a atenção que tem que se ter, né, com as crianças, com os adolescentes, para identificar essas questões de abuso sexual. E aí a gente chama atenção, né, Daniel, sobre os cuidados durante essa quarentena, né? A gente não pode esquecer, como nós falamos bem no início, as crianças hoje estão, né, isoladas. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados durante a quarentena, né? O que os pais devem fazer, né? Durante a quarentena, né? Tentar acompanhar o seu filho, o que ele está fazendo na internet, né? É um dos cuidados,
né, bem importantes. O que seu filho está fazendo na internet durante essa quarentena? Porque a gente sabe, pelas pesquisas que a ACEF fez, né, a gente fez uma pesquisa, e os nossos adolescentes, nossas crianças, eles estão na internet. Tanto que eles estão acompanhando nossas lives, né? Então, o que seu filho está fazendo na internet? Então, quarentena tem que ter, né, esse olhar aí especial. Exatamente. Né? Outra coisa, tomar cuidado com as pessoas que gostam de ficar muito tempo com a criança, sozinho. Então, essa quarentena, né, Daniel, tá todo mundo dentro de casa, é bom observar, o pai ou a mãe observar por que aquela pessoa gosta de ficar tanto tempo com aquela criança, sozinho, né? E observar também a criança e adolescente, né? Por que às vezes ela não gosta de ficar perto de uma certa pessoa? Olha para vocês verem. Então, são coisas assim simples, mas que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Então, quarentena, né? Vamos ficar ligados, porque é hora dos pais estarem atentos, né? E conversar com o filho, né? Sobre a maneira de se proteger, então, como eu falei antes, dos abusos, né? Ela pode, né? Tá contando se aconteceu alguma coisa. E como eu falei também, algumas crianças elas nem sabem que estão sendo abusadas. Então, vale aí, né, meditar nessa quarentena e ficar atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Por exemplo, o Daniel falou um pouquinho antes, né, sobre a questão da mudança, porque quando a criança, o adolescente, né, sofreu algum tipo de abuso, ela vai mudar o comportamento, né? Então, muitas das vezes, os comportamentos emocionais, né? Muitas das vezes a criança ou adolescente, ela vai sentir muito medo, de repente surge aquele medo, ou então aquela vergonha, ou então ele se isola, não quer sair de casa, medo de uma certa pessoa, né? Ou então aproximação demais de uma pessoa, porque essa pessoa está manipulando. Então, fiquem atentos, né, pais, famílias que nos ouvem essa noite, fiquem atentos a esses comportamentos dos seus filhos. Outra coisa é as questões físicas, né? Olha, se não está tendo algum tipo de marcas no corpo, talvez pode ter, né, alguma marca no corpo que demonstra ali que tem alguma agressão, né? Doenças sexualmente transmissíveis, né? Também pode, de repente, surgir. Essa criança pode estar sendo, né, abusada. Outra coisa importante, Daniel, que os pais devem ficar atentos, uma criança, ela pode, de repente, desenvolver ali, apresentar um interesse, de repente, por questões que aparecem, né, as genitais, figuras, né? Então, olhar, né, tomar esse cuidado, isso aí pode ser um indicador. A criança, de repente, interessa por olhar revistas, né, olhar as genitais, apontar, né, uma certa vez, né, uma instituição que eu trabalhei em 2011 para 2012, uma criança de 4 anos, ela começou, lá na entidade mesmo, né, a folhear revistas, e ela começou a gostar de mostrar, né, o bumbum da mulher, apontava o dedo, ficava sempre, pegava, sabe? E a gente achou aquilo meio estranho. E aí a gente foi, né, averiguar, né, essa criança, olha para você ver, essa criança estava sendo abusada por um adolescente, ele era um menino, por um adolescente de 13 anos. Então a gente desconfiou porque, de repente, ela mudou o interesse dela por figuras de mulher na revista. Nós vamos iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Estou aguardando o Daniel entrar. Ei, Boa Daniel. Noite, Cecília. Boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Né? Isto. Larissa entrou, está entrando. Bom. Muito bacana. Nós vamos iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, divulga aí para mais pessoas, seus amigos, seus contatos, seus amigos aí no Instagram,
para participarem conosco hoje dessa live, trazendo um tema tão importante, tão relevante, né, Cecília? É verdade. E que essa live seja um despertamento, né? Nós venhamos ter mais atenção a essa grande necessidade, que é tratar, né, o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Sim. Temos aí já várias pessoas entrando, nossas irmãs, Estão irmãos, entrando. tia Bacana. Sandy, que também faz um trabalho muito lindo Que com crianças e ótimo. adolescentes, Ministério Infantil, é algo muito importante, né? As pessoas hoje têm se despertado muito para o Ministério Infantil nas nossas igrejas. Nós vamos falar disso também, né, Cecília? Isso. Aham. O Ministério Infantil. E vamos falar um pouquinho da importância, né, do Ministério Infantil dentro do tema, né? Dentro desse tema do Maio Laranja. Verdade. Estão entrando. Eu vou me apresentar, né, Daniel? Então, Isso. para quem não me conhece, eu acho que o Daniel, né, o Daniel já é bem conhecido, o Daniel é mais, né, assim, bem conhecido aí, né, Daniel? Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Cecília, sou psicóloga, né? Trabalho com criança e adolescente desde 2011 e atualmente eu estou como coordenadora, né, e vice-presidente da ASEC. Também eu sou coordenadora do Departamento Infantil da Igreja Assembleia de Deus, né? Onde eu e o Daniel pertencemos à mesma igreja, né? Então, eu sou coordenadora do Departamento Infantil da Igreja Assembleia, juntamente ali com a Andréia, né, Larissa, Fernanda, deve estar tudo ouvindo a gente aí, Isso. né? E E acho bacana, Daniel, falar um pouquinho da ASEF, que muitas pessoas não conhecem, né? exatamente. Então, a ASEF, né, ela é uma entidade, é uma ONG, né? E a gente trabalha ali com crianças, adolescentes e o público de 30 anos acima, né? De 30 anos acima. Nós temos um grupo bom ali de idosos, de pessoas de 30 anos acima ali, na SEF. Essas crianças e adolescentes, né, eles ficam ali, antes da pandemia, né, eles ficavam ali contra o turno da escola. E os nossos idosos, né, eles têm várias atividades, né, como a ginástica, o grupo terapêutico. Então, eles têm todo o Isso. acompanhamento ali na ASEF. Então, a ASEF hoje, ela conta com mais de 200 pessoas atendidas ali diariamente. E o Daniel é o nosso presidente. E, Daniel, você quer falar um pouquinho? Quer Hoje falar a um Cecília pouquinho? falando aí, nós temos, né, o privilégio, a honra, né, Cecília, de estar Sim, servindo, né, como presidente da instituição ACEF. E sabemos que o que nós fazemos é tão pouco, verdade. mas nós buscamos e eu vejo, né, essa necessidade primeira, né, como um ser humano, como um cristão, né, como um cidadão, de nós estarmos atuantes, né, na defesa dos direitos da pessoa humana, né, seja da criança, do Sim, adulto, do idoso. Né, e para mim é uma alegria estar como presidente da instituição ACEF, uma instituição hoje que é referência, né, em Patinga e na nossa região, na proteção, na defesa dos direitos da criança, do adolescente e da terceira idade. Né? Então a ACEF ela tem feito um trabalho muito importante com esse público e com a sua família, com seus uhum, familiares, né? Através do serviço de convivência, através dos projetos que a ACEF vem executando, né? Neste sim, momento, o projeto Protegidos, né? isso, Nós tivemos a alegria de batizar o projeto, né? Projeto Protegidos, e esse é o nosso objetivo, né? Esse é o sim, objetivo da instituição ACEF, ter essa relevância na sociedade, na proteção dos direitos da criança e do adolescente, né? E o projeto Protegidos ele vem com esse objetivo.
Ele vem trazendo Exatamente. essa necessidade, essa bandeira, né, no meio social, Uhum. na comunidade, onde a CEF está inserida, né, no bairro Canaã, especificadamente no Cananzinho, na Rua Daniel, número 20. E nós vamos também abordar, não podemos deixar de falar, também do nosso papel, né, como cristãos, como servos de Sim, Deus, né, dentro dessa importância e dessa necessidade de promover os direitos da criança e do adolescente. Nós, como servos de Deus, temos também essa importância, né, de sermos sal, de sermos luz na terra, né? Então, nós não verdade. podemos nos calar, nós não podemos abrir mão de ter, né, uma atividade presente no meio social. Cecília, Sim. comece falando, né, sobre o que a CEF tem feito aqui, né, tem feito no mês de maio, acerca da temática. A Cecília, como coordenadora da CEF, toda a equipe, né, da CEF estão trabalhando, estão empenhados agora no mês de maio, não só no mês de maio, mas durante todo o ano. Isso mesmo. É a bandeira permanente, essa bandeira nós não abaixamos ela, né, Cecília? Ela sempre está Uhum. hasteada, né? Essa bandeira sempre está hasteada na CEF, defendendo, né, as nossas crianças, nossos adolescentes, de uma forma geral. Verdade. Então, durante todo o mês de maio, né, nós trabalhamos aí, né, a questão do Maio Laranja, né, a campanha do Maio Laranja. E nós, assim, eu e Daniel, a gente pensou, né, tivemos essa ideia de fazer essa live para contemplar as igrejas, né, o público das igrejas, né, porque a gente percebe que existe, não só nas igrejas, mas também, né, fora das igrejas, esse tabu de falar sobre esse assunto, né, sobre É, a questão do abuso sexual da criança e adolescente. E durante todo o mês de maio, nós levantamos essa bandeira, né? O Daniel falou do Projeto Protegidos trabalha durante todo o ano esse tema. Mas como o mês de maio, né, é o mês da campanha, né, nós enfatizamos mais o mês de maio, fizemos várias atividades online, todos os funcionários da CEF, né, realizou várias atividades, cartazes, né, várias lives, discutimos o tema, e aí nós chegamos, né, a essa iniciativa de fazer essa live hoje para contemplar mais o público das igrejas, as igrejas evangélicas. E eu acho que, como o Daniel falou, isso é uma responsabilidade nossa, né, tanto como cidadão, também como cristão. E nós estamos, né, em tempos de pandemia, né, então, acho que a melhor estratégia da gente contemplar, né, o público da igreja, também como outros públicos, através da live. Então, né, isto, louvo, assim, a Deus por essa iniciativa, né, e, exatamente. Cecília, e dentro dessa questão de dever, né, o artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 4º vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, de forma geral, né? E proteção da criança e do adolescente. Então, isto sim, é uma responsabilidade, é dever da família, da comunidade, da sociedade e, em geral, né, e do poder público. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós não estamos isentos dessa responsabilidade. Nós não precisa, a verdade. pessoa não precisa participar de uma entidade social. A pessoa não tem que levantar a bandeira do combate ao abuso sexual e à exploração, né, sexual de crianças e adolescentes por motivos políticos. Não, não. Isso é uma bandeira que nós temos que levantar em favor da vida, em Uhum, favor do ser humano. O artigo 5º do ECA vai dizer: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei quaisquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, nenhuma criança ou adolescente, né, será ou poderá, né, ser submetido, né, ao objeto de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade, opressão. Então, nós estamos aqui com esse objetivo de trazer essa conscientização. O interessante, Daniel, talvez algumas pessoas não sabem, né, o que significa essa campanha. Essa campanha, ela surgiu, né, dia 18 de maio, em relação a uma criança, né, ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no estado do Espírito Santo, em maio de 1973. Então, assim, né, essa criança depois foi encontrada 6 dias depois, carbonizada, seus agressores não foram punidos, e aí a data ficou instituída como Dia Nacional, dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Então, é importante a gente falar isso, como que originou essa campanha do Maio Laranja, né? Essa cor laranja, justamente para fazer um alerta, né, para as pessoas, né? Fazer um alerta para as pessoas de que precisamos estar atentos, né? Que esses abusos, né, de crianças e adolescentes, exploração sexual, pode estar acontecendo bem próximo, né, do que a gente imagina. Então, essa campanha, né, originou devido a esse abuso, né, esse sequestro, né, essa violência que teve essa criança, e daí, a partir daí, então, todo dia 18 de maio é feito, o mês de maio todo, né, é feita essa campanha do Maio Laranja. Então, acho interessante, assim, né, a gente falar, e durante todo o mês a gente mobiliza, a gente tenta sensibilizar, a gente tenta informar, né, e convocar todos, né, para participar dessa luta, que não é só do mês de maio, mas, assim, todo ano, né, a gente tem esse olhar voltado para essa temática, principalmente lá na CEF, né? Exatamente. Cecília, só E quer aí, iniciar? Daniel? Sim, sim. E aí, né, nós temos, assim, algumas pesquisas, né, no final eu posso até passar, né, os sites de onde tiramos a pesquisa, que fala, assim, que no Brasil, né, a cada hora é registrado 3 casos de abuso sexual contra criança e adolescente. Então, né, é bem alto o índice. A cada hora é registrado 3 casos, né? Então, muitas das vezes a criança e adolescente pode estar sofrendo abuso e a exploração dentro da própria casa, né? De acordo com as pesquisas, né, Daniel? A maioria dos casos é dentro de casa. É intrafamiliar, né, Cecília? Isso. Então, com isso, então, nós né? Pode falar. já pontuamos, né, os locais possíveis do abuso. As possibilidades, né, de locais onde o abuso possa acontecer, né, e onde tem maior índices, né, como a senhora está pontuando aí, é no ambiente intrafamiliar. Um ambiente que deveria ser um ambiente de afeto, de segurança, né, de amor, de acolhimento, se torna um ambiente de violação de direitos, né, um ambiente de violação, né, da sexualidade dessa criança, da moral dessa criança. E é importante entender também que o abuso, né, Cecília, ele não é necessariamente o estupro. O estupro é a forma mais grave de abuso. Sim, verdade. Né? Então tem gente que pensa, mas só tocou, só encostou. Não! Já é abuso sexual. Sim. Já é o abuso. A intenção, né? A intenção, o próprio, né, objetivo de ter o ato, né, o toque, as palavras libidinosas, né, as palavras de cunho sexual, né, já são consideradas abuso sexual contra, né, vulnerável. Então, deve-se uma atenção
muito precisa nesse sentido. Exatamente. E é bem ampla a discussão do abuso, né, Daniel? Às vezes as pessoas acham que o abuso é só o estupro, né? Mas existe aquele abuso onde o próprio abusador, ele começa com afetividade com a criança ou adolescente, né? Muitas das vezes esse abusador, ele vai chegar até a criança ou adolescente com promessas, né? Com promessas, promessas de dar algo, né? Promessas de comprar algo para essa criança, promessa assim de falar, né? Às vezes falar, você é uma menina linda, você é madura. Então, isso é um abuso, ou seja, ele conquista primeiro, não é um estupro, né? A criança ou adolescente acaba cedendo, né? Pensando assim, olha, vou ganhar isso, né? Vou ganhar aquilo, e acaba cedendo a esse abusador, que também não deixa de ser um abuso. Primeiro ele trabalha toda a questão do psicológico dela, toda a questão da afetividade, né? Com promessas, né? E aí depois, né? Simplesmente para ele conseguir aí, né? A questão do sexo com essa criança ou adolescente. Então, como que é ampla essa discussão, né? Não é apenas a violência. É, às vezes, né, alguém sabe assim, nossa, mas uma criança, uma adolescente de 13 anos está namorando aí com um rapaz de 30, 35 anos, né? Então, pode considerar dentro da lei, né, Daniel? Isso. Essa questão aí, né, desse abuso. E é interessante se pontuar, né? Hoje nós vivemos em uma sociedade sexualizada, né? Uma sociedade sexualizada. E muitas das vezes essa erotização no meio social e até mesmo a configuração de uma sociedade machista, onde se põe muitas das vezes o homem em uma posição de poder, né? E muitas das vezes o perfil destes abusadores traz estes aspectos, né? Ele pensa que ele tem o direito de submeter, né, essa vítima, essa criança ou esse adolescente a um abuso sexual, né, e até mesmo a um estupro, a uma violação de sua sexualidade, por ele pensar estar em uma posição de poder e de autoridade sobre essa criança, sobre esse adolescente. Mas temos que entender, né, que isso não tem nenhuma base, para que haja essa motivação. E a criança ou adolescente, ele é sujeito de direitos, E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 1990, veio trazendo, né, mais a fundo esse entendimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos, né? E a Lei 12.015 de 2009 passa a integrar o Código Penal, né, trazendo aí essa proteção contra os crimes, né, contra a dignidade sexual. Então não existe, né, argumentação nem justificativa que qualquer pessoa possa usar para a prática deste crime, né, tão hediondo, tão perverso contra uma criança ou um adolescente. E é interessante também. Sim? É interessante também, Daniel, falar aqui da questão, né, do poder, né, desse abusador sobre a criança. De acordo com as pesquisas, 70% dos casos de abuso e exploração sexual em adolescentes são praticadas por pais, padrastos. Então, assim, né, aquele sujeito que para proteger a criança, né, para proteger o adolescente, então esse papel, né, não está sendo cumprido, né? Então, o ambiente que era para ser acolhedor, protetor, de repente torna um ambiente aversivo, né? Um ambiente de perigo para aquela criança. E é bom enfatizar que a criança,
ela se foi abusada em casa, ela vai procurar alguém que ela tenha confiança, né? E aí vem o papel das escolas, né? Isso. Dos professores do departamento infantil da igreja, né? Da Das igreja. tias da igreja, né? Da tia vizinha, talvez, que a criança confia. Porque talvez o próprio abusador está dentro de casa, né? A gente já teve casos assim. Então, o cuidado que a gente chama aí, né? Né, esse olhar diferenciado, porque o abusador, a gente sempre fala isso lá na SEF, ele não tem Ele cara, não tem cara. né? Ele não tem Exatamente. cara. Então, o abusador pode estar bem mais perto do que a gente imagina. E interessante também falar sobre os dados que saiu no dia 18 de maio, né, sobre o registro das denúncias, como que ela caiu nos primeiros 4 meses desse ano de 2020. Se for comparar as denúncias agora, né, de 2020 com as de 2019, foram 41 casos denunciados em 2019 e em 2020 apenas 10. Então, esse caso é preocupante porque, né, a gente poderia até comemorar, mas a gente olha a questão da pandemia, né, as crianças estão aí isoladas, né, não estão indo na escola, né, não tem serviço de convivência, né, não está tendo os atendimentos presencial no CRAS, no CREAS, né, então, assim, né, a gente olha aí a questão dessa criança estar isolada e muitas das vezes não tem como denunciar. Então, essa é uma preocupação da Secretaria de Assistência de Patinga, né, com esses dados, né, é preocupante, porque as denúncias reduziram. Então, é mais um motivo da gente, né, falar, pedir para denunciar. No final, né, a gente vai estar deixando aí os contatos para denúncia, né. Então, é importante saber, né, sobre isso aí. Cecília, é, você abordou duas questões muito importantes aí, que é o perfil, né, muitas das vezes, do abusador, e o maior resumo é que o abusador não tem cara, né? Então ele Verdade. pode estar presente, pode ser pessoa de vínculos próximos a essa vítima, à família, né, dessa vítima, ou até mesmo ser da família, né, no ambiente intrafamiliar. Então isso Uhum, pode acontecer por parte de um pai, de um padrasto, de um irmão, de um tio, de um é avô. verdade. Pode Uhum, acontecer dentro de casa, em locais. Tem aumentado muito as denúncias de abuso em locais onde as crianças e os adolescentes fazem atividades esportivas, como futebol, como natação. Tem aumentado muitos casos de abusos nestes uhum, locais. Então, cabe-se uma atenção muito importante. E a família, muitas das vezes, ela vai ter uma desatenção na identificação dos casos de abuso sexual, né? E a criança, muitas das vezes, vai ter, principalmente se o abuso estiver acontecendo dentro do ambiente familiar, né? Então, entra nesse momento o papel, né, das entidades sociais, como é o caso sim, da ASEF, no papel da igreja, né, do Ministério exatamente. Infantil lá na igreja, que está ali bem próximo com as crianças, de estarem atentos, né, às mudanças comportamentais que as crianças Verdade. irão apresentar, né, mediante a esse quadro de abuso sexual. Porque a criança muitas das vezes não vai exercer a fala, não vai se expressar Exatamente. verbalmente, mas ela vai, e isso é inerente do ser humano, do corpo Uhum, humano, e até mesmo mediante o sofrimento que essa criança vai vivenciar diante do abuso, ela vai uhum, começar a expressar no seu comportamento, né, aspectos desse abuso, desse sofrimento. E ela pode expressar isso muitas das vezes na sua alimentação, pode expressar isso na sua forma de interagir com outras crianças. Ela passa muitas uhum, das vezes estar coibida, né? Ela passa a ser uma criança muitas das vezes mais
retraída no seu convívio social com os amiguinhos. Como falei da questão da alimentação, ela pode muitas das vezes ter compulsão alimentar, ou se afastar, ou não se alimentar, né? Então vão ser as diversas formas de comportamento, e até muitas das vezes um comportamento mais erotizado, né? Comportamentos de cunho sexual. Essa criança pode apresentar, né? Tendo no seu contato com os amiguinhos a questão sexual mais presente, o tocar, né, nas partes dos órgãos, né, sexuais, do amiguinho, da amiguinha, né, do órgão sexual. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser, né, tido muita cautela, muita atenção dentro, né, dos espaços onde essa criança está inserida, com os cuidadores, com os professores, e o ECA vai estabelecer isso, né? O professor ele tem que denunciar. Quem identifica isso tem que denunciar. A Ana Ribas está falando aí na forma de desenho, sim. A criança vai manifestar muitas das vezes na forma de desenhos, né? Então, o lúdico, porque a criança ela se expressa no lúdico, né? Cecília é psicóloga, né? Eu sou estudante, e nós sabemos muito bem disso, que a criança se expressa através do lúdico. Então, isso é muito importante. Falando dessa questão, Cecília, da identificação, dessa observação para a identificação de um possível abuso, a Sandy, né, a Sandra, perguntou aqui nos comentários, preste atenção, olha, Cecília, como vocês tratam esta questão lá na ACEF? Por exemplo, uma criança que foi abusada, qual a posição que vocês tomam? Ou Então, mediante uma identificação? Sim. Lá na CEF, quando a gente identifica, né, geralmente a gente tem esse olhar voltado para questões de abuso, né, sexual, de exploração sexual. Essa criança ou adolescente, geralmente, ela faz tem um psicólogo lá na associação que está, não eu, né, que eu estou como coordenadora, mas tem um psicólogo do Projeto Protegidos. Esse adolescente é passado por ele, e se ele, né, identificar que existe ali algum tipo de abuso dessa criança ou adolescente, então essa criança, esse adolescente, ele é encaminhado, né, a gente manda um encaminhamento, um relatório para o CRAS, né, e aí o CRAS vai tomar, né, as decisões, encaminhar para o CREAS, Conselho Tutelar, porque o serviço nosso na ACEF, né, ele é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dentro da proteção básica da assistência social. Nosso serviço é um serviço complementar ao CRAS. Então, a gente encaminha, né, manda um relatório para o CRAS, onde também a gente manda para o CREAS, e o CRAS vai fazer essa mediação aí do Conselho Tutelar juntamente com o CREAS, né? E aí, eu acho interessante, Daniel, falar um pouquinho da inocência da criança, né? A criança, muitas das vezes, é isso que a gente chama a atenção hoje aqui, né? Das pessoas da igreja, das pessoas da comunidade, porque muitas das vezes essa criança, ela não tem noção do que é um abuso sexual. Por isso que a gente chama atenção para o pai, para a mãe, para a família, né? Para estar conversando com essa criança. Então, lá na CEF, eu acredito assim, as crianças e adolescentes, se você perguntar, eles sabem, porque a gente tem essa preocupação, né, de passar para eles o que é um abuso sexual. Então, a gente chama atenção para os pais, né, porque a criança, muitas das vezes, ela sabe que aquilo ali incomoda, aquele toque está incomodando, mas ela ainda não sabe que aquilo é um abuso, que ela ainda não sabe que precisa falar com o papai, ou então ela fica tão constrangida que ela não tem coragem de falar com o papai ou com a mamãe, ou com a pessoa que ela confia. Então, a gente chama a atenção, né, para a gente ter aí mecanismos, né, como ela falou, de questões, desenhos, né, para essa criança estar podendo, porque não é fácil. Eu já atendi criança, eu lembro uma vez que eu atendi uma criança com 7 para 8 anos de idade, né, foram várias sessões para ela chegar, porque tem que estabelecer o vínculo, se não tiver uma confiança, ela não vai falar, ela não vai desenhar, e foi através de desenho que eu consegui saber que ela tinha sido abusada. Então, assim, é muito, né, bem assim, sutil mesmo, não é
é aquela coisa direta, perguntando. A criança precisa confiar, né, na pessoa que está conversando com ela, atendendo, para ela poder contar. Então, eu chamo a atenção hoje dos pais, das famílias, é que elas precisam, né? Lógico que cada pai, cada mãe vai saber ali quando é que ela pode falar, porque talvez é uma criança muito nova, talvez ainda não, né, para não pular etapas. Mas desde cedo, né, é bom a gente estar já falando com a criança onde pode ou não, né, uma outra pessoa tocar no corpinho dela. Tanto que a gente canta lá, né, Daniel, a música Tesourinho. O seu corpo é um tesourinho. Isso aí as crianças da SET sabem, né, e eu tenho certeza que se perguntar, elas sabem falar sobre isso. Exatamente. Exatamente. Cecília, a senhora pontuou aí com relação à pergunta da Sandy. Quando há uma provável identificação, né, de um abuso, né, lá no serviço de convivência da ASEF, Uhum, essa criança é encaminhada, né, para o acompanhamento psicológico, para a averiguação, né, dessa isso, possibilidade de abuso e de igual forma também, né, vale nós salientarmos, enfatizarmos aqui, é feito o encaminhamento, né, para a rede, sim, para, né, uhum, para o CRAS, para o CREAS, que sim. são responsáveis, para o Conselho Conselho Tutelar. tutelar, né? Isso, e Isso, estes são os canais acessíveis, os mecanismos aí para estar sendo feito as denúncias, né? O CRAS, o CREAS, a cidade, o Conselho Tutelar, né, que são os guardiões aí, né, das crianças, isso, dos adolescentes, e também o Disque 100, né? No Disque 100, você tem a possibilidade de fazer uma denúncia anônima de qualquer situação de violência, e nesse caso, a violência sexual contra um vulnerável, contra uma criança e adolescente. Então é um número bem fácil de ser guardado, de ser lembrado, né? Número 100, Disque 100, e é um mecanismo muito fácil, muito prático, né, é, de ser acionado. E é e importante, é né, anônimo, as né? denúncias serem feitas. É importante as denúncias serem feitas quando se há essa identificação. Porque hoje os números são alarmantes, mas infelizmente nós sabemos que mesmo em meio a estes números alarmantes, há muita omissão, né? Há muita omissão dentro das questões dessa violência. Sim, Cecília, a senhora fala mais um pouco aí sobre a questão da identificação, né? Que isso é muito importante, né? A identificação, a observação, a atenção que tem que se ter, né, com as crianças, com os adolescentes, para sim. identificar essas questões de abuso sexual. E aí a gente chama atenção, né, Daniel, sobre os cuidados durante essa quarentena, né? A gente não pode Isso. esquecer, como nós falamos bem no início, as crianças hoje estão, né, isoladas. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados durante a quarentena, né? E o que que os pais devem fazer, né? Durante a quarentena, acompanhe, né? Tentar acompanhar o seu filho, o que que ele está fazendo na internet, né? É um dos cuidados, né? É, Bem importantes. O que que seu filho está fazendo na internet durante essa quarentena? Porque a gente sabe, pelas pesquisas que a ACF fez, né? A gente fez uma pesquisa e os nossos adolescentes, nossas crianças, eles estão na internet. Tanto que eles estão acompanhando nossas lives, né? hum, Então, o que que seu filho está fazendo na internet? Então, quarentena tem que ter, né, esse olhar aí especial, exatamente. né? Outra coisa, tomar cuidado com as pessoas que gostam de ficar muito tempo com a criança, sozinho. Então, essa quarentena, né, Daniel, tá todo mundo dentro de casa, é bom observar, o pai ou a mãe observar por que que aquela pessoa gosta de ficar tanto tempo com aquela criança, sozinho, né? É, E observar também a criança e adolescente, né? Por que que às vezes ela não gosta de ficar perto de uma certa pessoa? Olha para vocês verem. Então, são coisas assim simples, mas que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Então, quarentena, né? Vamos ficar ligados, porque é hora dos pais estarem atentos, né? é, E conversar com o filho, né? Sobre a maneira de se proteger, então, como eu falei antes, dos abusos, né? Ela pode, né? Estar contando se aconteceu alguma coisa. E como eu falei também, algumas crianças elas nem sabem que estão sendo abusadas. Então, vale aí, né?
meditar nessa quarentena e ficar atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Por exemplo, o Daniel falou um pouquinho antes, né, sobre a questão da mudança, porque quando a criança, o adolescente, né, sofreu algum tipo de abuso, ela vai mudar o comportamento, né? Então, muitas das vezes, os comportamentos emocionais, né? Muitas das vezes a criança ou adolescente, ela vai sentir muito medo, de repente surge aquele medo, ou então aquela vergonha, ou então ele se isola, não quer sair de casa, medo de uma certa pessoa, né? Ou então aproximação demais de uma pessoa, porque essa pessoa está manipulando. Então, fiquem atentos, né, pais, famílias que nos ouvem essa noite, fiquem atentos a esses comportamentos dos seus filhos. Outra coisa é as questões físicas, né? Olha, se não está tendo algum tipo de marcas no corpo, talvez pode ter, né, alguma marca no corpo que demonstra ali que tem alguma agressão, né? Doenças sexualmente transmissíveis, né? Também pode, de repente, surgir. Essa criança pode estar sendo, né, abusada. Outra coisa importante, Daniel, que os pais devem ficar atentos, uma criança, ela pode, de repente, desenvolver ali, apresentar um interesse, de repente, por questões que aparecem, né, as genitais, figuras, né? Então, olhar, né, tomar esse cuidado, isso aí pode ser um indicador. A criança, de repente, interessa por olhar revistas, né, olhar as genitais, apontar, né, uma certa vez, né, uma instituição que eu trabalhei em 2011 para 2012, uma criança de 4 anos, ela começou, lá na entidade mesmo, né, a folhear revistas, e ela começou a gostar de mostrar, né, o bumbum da mulher, apontava o dedo, ficava sempre, pegava, sabe? E a gente achou aquilo meio estranho. E aí a gente foi, né, averiguar, né, essa criança, olha para você ver, essa criança estava sendo abusada por um adolescente. Ele era um menino, por um adolescente de 13 anos. Então a gente desconfiou porque, de repente, ela mudou o interesse dela por figuras de mulher na revista. Mulheres, quando ela via a mulher de calcinha, aquilo chamava a atenção dela. Então a gente foi averiguar, nessa época eu trabalhava como psicóloga, e a gente descobriu nesse caso. Aí teve, né, toda a questão de acompanhamento da adolescente, da família, né? Mas teve esse caso. E outro sinal que a gente deve também observar é a regressão. Muito importante, a regressão. Talvez um adolescente, né, de 10, 12, 13 anos, de repente, gente, ele começa, né, 9, 10, começa a fazer xixi na cama. Acontece. Ou chupar dedo. Ele começa a ter aqueles comportamentos infantilizados, né? Então, aí, fiquem atentos a isso. Então, são vários sinais, né, que a criança ou adolescente pode demonstrar. Questões também, Daniel, de frequência escolar, rendimento escolar, né? Pode também ser um dos sinais. De repente, a criança tem uma queda, né? Um baixo rendimento na escola, uma dificuldade de concentração, né? Até mesmo isolamento social, tem essa dificuldade, né? É outro também sinal na escola. Quantas vezes a criança talvez chega em casa, né? Não quer ir na escola, está desanimado. Isso também pode ser um dos sinais que está acontecendo algum tipo de abuso, né? Então, gente, existem inúmeros sinais, né? Aí o pai e a mãe, né? O responsável vai estar aí observando, né? Essa criança, adolescente, para poder ajudar, para não negligenciar, né? Porque é fácil você só ver, né? E não observar e não tomar uma atitude. A gente precisa tomar essa atitude. Exatamente, né? Então é nosso dever, nós temos que ter essa consciência e repassar essa conscientização, né? Não só agora no Maio Laranja, mas a todo momento. Essa atenção com nossas crianças, com nossos adolescentes, essa
atenção contínua, né? Essa observação permanente. Eu sempre digo, né? Sempre digo, protegendo hoje a infância, defendendo hoje a infância, a adolescência, amanhã nós teremos adultos saudáveis na nossa sociedade, né? Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção, essa observação contínua com as nossas crianças. Tá aqui, eu gostaria de pontuar, está participando conosco aí o Vasco da Prefeitura, né? Lá Que do legal. DEPAS. Isso, e o nosso pastor Que Raimundo ótimo. Gilson, vice-presidente do nosso ministério, está aqui participando Bacana. conosco. Isso, Deus Muito bom. abençoe. Nós aqui estamos trazendo essa conscientização, né, para o meio social e também Sim, para os nossos irmãos em Cristo Jesus, né, para dentro das nossas igrejas, para o departamento infantil, né. A Cecília isso. está falando aqui também enquanto psicóloga, enquanto coordenadora de departamento infantil, acerca Sim, dessa atenção. E isso é muito importante e a igreja tem se despertado para isso, né? A igreja tem tido exatamente. essa atenção e essa preocupação, né, dentro do ministério infantil, com esse cuidado com a criança, contra qualquer tipo de violência contra a criança, seja violência física, violência psicológica ou a violência sexual. Então, é nosso dever e nós temos que ter essa contínua observação, essa contínua atenção. E falando aí dentro, né, desse aspecto, na igreja, essa nossa atenção enquanto cristãos, Cecília, eu quero refletir aqui conosco em Marcos, no capítulo 9, no capítulo 10, perdão, Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13, vai dizer assim: E traziam-lhe crianças para que e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que las traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então Jesus, no seu ministério, teve essa atenção, teve esse cuidado com as crianças. Então, se o próprio Cristo, se o nosso Cristo, se Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, teve essa atenção com os pequeninos, com as crianças, né? Grande exemplo esse, ele deixou para nós. Então, que nós tenhamos esse cuidado, que nós tenhamos essa atenção com as nossas crianças, com os pequeninos, para que amanhã nós tenhamos adultos saudáveis, para que amanhã nós tenhamos uma sociedade saudável, porque sabemos que o abuso, ele deixa traumas, né, que marcam por toda a vida essa pessoa, essa vítima de um abuso sexual, né? Então, que nós tenhamos essa atenção que Jesus teve com as crianças, de dizer, né, para que deixassem vir até ele as criancinhas, e ele as abençoava. Então, que nós, enquanto sociedade, que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, sejamos protetores da infância, sejamos defensores da infância, tenhamos uma atenção especial às nossas crianças, aos nossos adolescentes, para os defendermos de quaisquer tipo de abuso sexual ou de violência e violação dos seus direitos. Sim. Você siga? Para finalizar, Daniel, eu Sim. só quero deixar assim, né, para as pessoas que nos ouvem,
a importância da gente dar credibilidade pelo que a criança porque talvez a criança vai te procurar porque ela confia em você. Então, Exato. a importância dessa pessoa que foi escolhida para essa criança, não negligenciar o que essa criança trazer para ela, né? Então, ouve a criança, acredita no que ela falou, né? Dar Procura ajuda. validação, né? Isso, porque muitas vezes a criança confia na pessoa, ela vai falar e a pessoa não acredita, né? E às vezes a criança depois nem fala, fica com aquilo para ela, né? E aí vai ter as consequências. Então a gente pede, né, essa atenção hoje das pessoas que nos ouvem. Se a criança te procurou, é porque ela confia em você, né? Então ouve essa criança, acredita no que ela falou e tenta ajudar, né? Tenta buscar ajuda para essa criança, esse adolescente, porque se ele te procurou, é porque ele confia em você. Então, não negligencie, né? Ouça com calma, né? Ouve, tenta ver o que você pode fazer. Se você não der conta, procura outra pessoa para te ajudar, mas não negligencie, né? Esse é o nosso pedido, né? E que vocês possam ter a consciência de denunciar. É isso que nós estamos lutando. Denuncie. Se vocês sabem de qualquer caso de abuso, de violência contra criança e adolescente, denuncie. Não fica para você, né? É o nosso pedido nessa noite. Exatamente, né? Então fica aqui a nossa conscientização a todos vocês. A Cecília deixou aí e nós também deixamos pontuadas várias observações, a atenção que nós temos que ter com as crianças, com a mudança comportamental que elas podem apresentar, né, diante dessas demandas, né, da violência sexual, diante do sofrimento vivenciado por esta criança. E é importante validar, dar validação, né? E fazer uma checagem. Se a criança está Isso. emitindo algum comportamento, se a criança está externalizando, né, algum comportamento diferente do comum, se ela está tendo um comportamento erotizado, vale Sim. e é necessário fazer uma checagem, uma averiguação, né, do porquê essa criança está expressando esse tipo de comportamento, né? E eu quero deixar aqui, Cecília, para quem está participando aqui na live, recomendar uma música que foi lançada hoje. E eu oro para que essa música alcance muitas e muitas pessoas. O compositor e cantor da música participou aqui da live. Ele estava até participando aqui. Bacana. O cantor é o Obadias Bernardes, que lançou a música Tamar, né? Tamar, filha do rei Davi, ela foi abusada pelo seu meio-irmão Amnon, né? E ele lançou uma música falando sobre esse abuso, né? E o poder de Deus, né, sobre a vida dessa pessoa que foi violentada, para que ela vença a vergonha, para que ela vença esse trauma, né? Para que ela vença essa sequela. Porque muitas das vezes a criança é abusada e ela carrega esse trauma por muitos anos, até para a vida adulta. E às Verdade. vezes essa aflição, essa dor existencial por causa do abuso se manifesta na vida adulta. Se manifesta na vida adulta. Então eu deixo aqui, você vai achar essa música no YouTube. A música se chama Tamar, do Obadias Bernardes. Uma música muito linda e muito, né, reflexiva dentro do tema do combate e prevenção, né, do abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu quero pedir aqui que ou o Guilherme, a Daimara, a Larissa, que estão participando aí, eu vou colocar Está aqui, participando? tira um print aí. Tira um print para mim aí, fazendo favor. Tira um print aí. Eu espero que você já tirou o print, hein? Disque 100, né?
Diz que sim, isso Este é um mesmo. dos canais É para os se canais. fazer a denúncia contra quaisquer tipo de violação do direito da criança, do adolescente. Então, fique aqui a nossa Uhum. conscientização. Denuncie, não se cale e seja mais atencioso aos sinais que as crianças apresentam diante dessas questões. Tem que desativar os comentários E aí, para Daniel, tirar a o gente deixa aí, print. né? A gente deixa aí, né, para as pessoas que nos ouvem, né? Quiser saber mais sobre a SEP, sobre o nosso trabalho, pode acessar as redes sociais, né, o Facebook, Associação Centro de Convivência Espaço da Família, né? E pode acessar também nosso Instagram, né? Instituição.acef. E vocês podem saber mais lá da instituição, o trabalho que a instituição faz em Ipatinga. E Pedir para desde já, né, levantar eu quero todos. agradecer, né, Daniel? Diz que sai, isso mesmo. Quero agradecer desde já todas as pessoas que participaram, que acompanharam a gente, né? E Deus abençoe cada um. E a gente espera, assim, que a gente possa ter alcançado aí o nosso objetivo, né? As pessoas que nos ouviram, que o que a gente Isso. trouxe aqui hoje, né? Esperamos, assim, que tenha contribuído com conhecimento, né? Que o conhecimento é vasto, a discussão ela é muito ampla, né? Então, a gente trouxe alguns pontos importantes, mas tem vários pontos, né? Desse tema que é tão amplo, e a gente agradece, tá? Muito obrigada a Exatamente. todos. Cecília, quero convidar todos que estão em casa, nos ouvindo, a você nesse momento, para alguns segundos, né, para nós fazermos uma breve oração por todas as nossas crianças, para que Deus as guarde nesse momento de pandemia, principalmente, e as livre de qualquer tipo de violência. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos nesta live, compartilhando informação, compartilhando conhecimento, trazendo um alerta à sociedade, a tantos pais a quem essa live vai chegar e também à tua igreja, Senhor. Que nós sejamos cada dia mais despertados para cuidarmos de nossas crianças e adolescentes. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus, de cuidado com as crianças, de amor pelas crianças. Pai, eu te peço, guarde as crianças do nosso Brasil. Livre as crianças do nosso Brasil e do mundo, Pai, que vivenciam situações de abuso sexual, que estejam vivenciando nesse momento e ainda não tiveram a possibilidade de se expressar, de denunciar, de falar com alguém. Coloque alguém na vida dessa criança para quem ela possa expressar essa angústia, essa dor e esse sofrimento. E aquelas que não vivenciaram isso, Pai, que o Senhor as livre, que o Senhor as guarde do homem mau, da pessoa má que queira infringir contra a moral, contra a vida dessa criança. Em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração nesse momento, Pai, te pedindo que guarde as nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Forte abraço, Cecília. Deus abençoe. Estamos Outro. ansiosos, né, Amém. para as atividades da CEF retornar com E nossas continua crianças. online, né? Atividades continuam online, Isto. né? Exatamente. Continuam online. Então, um abraço. Eu vou sair aqui. Cecília, quando a senhora Daniel, desativar aí, desligar aí, vai aparecer aí para publicar a live no Instagram da CEF, tá? falou. Obrigadão. Nada. Deus Obrigado, abençoe, pessoal. gente. Um abraço. Obrigado pela atenção.